Bom, gente, dessa atividade eu não vou corrigir todas as questões, senão ficaria um vídeo muito longo. E também as questões são bem repetitivas, é mais para vocês estarem assim, resolvendo, né, para estudar para a prova. Mas eu vou mandar esse PDF todo resolvido, com todas as questões resolvidas. Aqui no vídeo eu só vou resolver as que eu acho que vocês podem ter mais problemas, que vocês podem ter mais dúvidas, né? As que tem algo um pouquinho diferente, aí eu vou resolver, né? Mas de qualquer modo, se tiver alguma coisa que vocês fiquem com dúvida, não deixem de me perguntar. Aí, nessa primeira questão, eu vou fazer a letra A, que a gente tem assim, dados os conjuntos A, né? X pertence a R, tal que X é menor ou igual a 6. E aí o conjunto B, C e D, né? Esses que estão aí, determine. Eu escolhi fazer essa questão porque tem uma sala, eu acho que eu não expliquei essa situação aqui, né? Se eu não me engano, o primeiro F, não sei. Que eu não expliquei essa situação aqui do X menor ou igual a 6. Então, vamos lá. Eu vou marcar primeiro os números na reta. Vou colocar o 6 aqui, né? Quando tiver assim o X só com o número, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, primeiro, a maneira correta de fazer a leitura, né? X menor ou igual a 6. Então, eu coloquei o 6, aí vocês têm que pensar, já que X é menor ou igual a 6, de que lado ele vai estar? Do lado esquerdo ou do lado direito? Os números menores do que 6, os menores estão sempre do lado esquerdo. Então, você vai pintar toda a reta do lado esquerdo. Como o intervalo é fechado em 6, né? Tenho a barrinha do igual, eu vou pintar a bolinha do 6. É dessa forma que você representa o X menor ou igual a 6. Marca o 6, e aí, nem vi que eu apaguei aqui. Marca o 6, e aí vê qual é o lado menor. O lado menor, os números menores sempre vão estar para a esquerda. E quando for maior, sempre vai estar para a direita, né? Lembrando que o símbolo assim, por exemplo, x menor do que 6, né? O menor está para o lado esquerdo, então x menor do que 6. E se o símbolo tiver assim, é x maior do que 6, tá? Então, o maior, você pintaria o lado direito, né? Porque os números maiores estão à direita. Então, x menor do que 6, menor à esquerda. Se fosse o símbolo contrário, x maior do que 6, você pintaria à direita, ok? Os outros são normais, como a gente tem visto, o intervalo B, né? 3 e 7, então, o 3 aqui à esquerda do 6, o 7 aqui à direita. Intervalo aberto, vou pintar no meio. E aí, fazer as linhas aqui. E vamos identificar aqui, ó. Esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui, tá pintado aqui em cima. Então, eu vou pintar no meu resultado. Esse pedaço aqui tá pintado nos dois, eu pinto no meu resultado. E esse pedaço aqui só tá pintado nesse, mas eu pinto. Esse pedaço não tá pintado em nenhuma das retas, então eu não vou pintar. Ou seja, o meu intervalo termina aqui no 7. E aí, para representar o resultado, então, eu vou ter que A união B é igual X pertence a R, tal que, olha, o resultado tá vindo do infinito, né? Eu não tenho nenhum número aqui, como ele veio do infinito aqui, né? 6 menor, X menor do que 6. Esse aqui, como tá pintado à esquerda e não tem limite à esquerda, então X é menor do que 7. Eu vou botar X é menor do que 7, ok? Sempre que a reta estiver toda pintada, você vai botar X menor do que 7, certo? A letra B, já fiz aqui, vocês olham com atenção e eu vou mandar esse PDF, né? Porque aqui não tem nada diferente do que a gente já vem fazendo. Então, essas questões que são bem repetitivas, que não tem nada diferente do que a gente vem fazendo, aí eu já deixei elas prontinhas, vocês vão
para quem fez, né? Só para corrigir o que já foi feito. Quem não fez que teve muita dificuldade, o ideal é assistir a aula anterior, onde eu expliquei detalhadamente como é que faz isso, porque se você não entendeu, não adianta, a aula anterior não adianta passar adiante. Aí fez a aula anterior, tenta fazer agora essas questões e vem aqui e corrige. Se ainda assim tiver dúvida, me pergunta lá no WhatsApp. A letra C também já deixei pronta, porque ela é muito parecida com as que a gente já fez. A C aqui, ó, só no resultado que a gente vê aqui o que aconteceu, ó. O conjunto C, o conjunto D e a união. Aí a união, no conjunto união, como teve esse espaçozinho aqui que não tinha ninguém pintado, então no resultado ficou esse espaço em branco aqui. Então, eu tinha que botar a bolinha, né, em todas as extremidades. E aí, ficou o X entre 2 e 5, ó. Ou X entre 7 e 9. No caso, X pertence a R, tal que X é maior do que 2 e menor ou igual a 5. Ou X é maior do que 7 e menor ou igual a 9, ok? A letra D, eu deixei aqui para explicar a vocês, ó, para a gente pensar juntos. Também a situação. Eu tenho aqui a união D, eu quero o conjunto A, tá aqui escrito x menor ou igual a 6. Já expliquei a vocês como é que marca. Botei o 6, menor ou igual, e pinto à esquerda, que são os menores. O conjunto D, o intervalo D, que é de 7 a 9. E aí, a união, o que vai acontecer? Ó. A união aqui, deixa eu... vamos ver. Esse pedaço tá pintado aqui, eu pinto no resultado. Esse pedaço não tá pintado em lugar nenhum, então não vai estar no meu resultado. E esse pedaço tá pintado, então eu vou pintar no meu resultado. Esse pedaço não tá pintado em nenhum. Então, eu vou colocar os números que estão na extremidade. Aqui é o 6, aqui é o 7 e aqui o 9, com a bolinha do mesmo jeito que tava lá. Isso aqui, gente, eu anotei os dados só pra gente analisar a letra E. E aí, o resultado, eu vou botar aqui em cima, a união D vai ser X pertence a R, tal que X, esse primeiro espaço aqui, eu tenho que escrever esse e tenho que escrever esse. Esse primeiro aqui tá me dizendo o quê? Como não tem número na ponta, né? Vai ser só o X. Agora, X, ele é menor, né? Ou igual, porque tá pintado. Menor ou igual a 6, ou esse intervalo aqui agora. X é maior do que 7. Deixa eu desembolar aqui. X, 7, né? X é maior do que 7 e menor ou igual a 9. Essa é a resposta, ok? X está entre 7 e 9. E aí, a gente tem também a letra E aqui, ó, que eu deixei pra gente ver juntos. Na letra E, gente, o que que acontece? O intervalo B, né, ele é de 3 a 7, aberto. Então, ele tá aqui, já botei os números. O intervalo C é de 2 a 5. Ih, eu fiz doideira, né? Eu marquei errado aqui. O C, deixa eu apagar aqui. O C é de 2 a 5 e é fechado em 5. Então, fechado em 5 e o X está entre 2 e 5. E o D é de 7 a 9. Quando você vai marcar o 7, aqui também teve 7. Então, o 7, ele tem que ser marcado exatamente embaixo, no mesmo lugar, ó. Tinha 7 no B, perdão. Tinha 7 aqui no B, e aí eu vou botar agora o 9, tá?
quando você for botar números iguais, tem que botar um embaixo do outro certinho. Então, menor ou igual a 9. Aqui. E agora, a gente vai ver quem é a união. Passar os tracinhos. Ó, 7 na mesma reta. Agora, vamos ver quem é a união, né? Esse pedaço não tá pintado em lugar nenhum. Esse pedaço tá pintado aqui, então eu pinto. Esse pedaço tá pintado nos dois. Esse pedaço tá pintado aqui em cima, então eu pinto. Esse pedaço tá pintado aqui, então eu pinto. E aí, esse pedaço não tá pintado. Gente, agora, qual é a questão aqui que a gente vai ter que ter atenção, ó? A reta, ela tá toda pintada, né? Porém, quando chega aqui no 7, ele não tá pintado em lugar nenhum, se você olhar, ó. Apesar da reta estar toda pintada, exatamente no número 7, ela não tá pintada aqui. Aqui terminou o intervalo e ele é aberto. Aqui terminou o intervalo e ele é aberto. E lembram que eu expliquei a vocês, intervalo aberto significa que o número não está incluído. Então, se o número não está incluído, significa que o 7 não está nesse intervalo, não está nesse, então não pode estar nesse. Eu tenho que colocar essa bolinha aberta aqui. É o único cuidado que a gente tem que ter. Quando você pinta todo o intervalo, a única coisa que você tem que olhar é se tem alguma região que não está pintada, só tem bolinha. E se só tiver bolinha aberta, você vai ter que marcar essa bolinha aberta, certo? Se tivesse pintado, por exemplo, se aqui tivesse pintado, aí você não precisava marcar bolinhas, continuava direto, porque significa que o 7 está incluído nesse intervalo, o 7 estaria aqui, aí você não precisava nem fazer a bolinha, ia fazer só as extremidades. O cuidado é só nessa situação aqui, né? Onde a gente tem aí nenhuma reta pintada e onde tem o 7 tá sempre aberto. Então, eu tenho que botar a bolinha aberta. E aí, as outras extremidades eu coloco o 9 e o 2 aberto. Como é que eu vou representar isso? Eu vou fazer isso em 2 intervalos. Aqui no caso, ó, eu vou colocar que C união D, aliás, B unido a C união B, é X pertence a R, tá ok? Eu vou escrever como 2 intervalos separados, tá? Eu vou botar que 2 é menor do que X, que é menor do que 7, ou 7 menor do que X, menor do que 9, tá? Deixa eu ajeitar esse X aqui. Pronto. Então, a gente tem esse intervalo, o X entre 2 e 7, e esse intervalo, o X entre 7 e 9, ok? Agora, a questão 2, a letra A é tranquila, né? Vocês observam aí, conferem o que vocês fizeram. A letra B também é bem tranquila, é só observar. Se quiser, vai pausando o vídeo, confere o que vocês fizeram e bora adiante, né? Se tiver dúvida, me pergunta. Deixei aqui a letra C pra gente fazer. Deixa eu pegar aqui os enunciados para poder eu acompanhar daqui. O intervalo A é um intervalo fechado em -3 e fechado em 5. Eu já marquei aí, vou pintar aqui. O intervalo B é aberto em 0 e fechado em 2. É aqui.
O intervalo C entre 3 e 6. Aqui. E aí, a gente quer a união. Esse aqui era o que a gente vai fazer. Vou marcar. Traçando as retas aí. E aí, nós vamos agora ver qual é o intervalo, né? Essa aqui é tranquila, era pra eu ter feito ela antes, mas enfim. Aqui tá pintada nos dois, aqui também tá pintado em um, essa tá pintado em dois, e essa tá pintado em um. O intervalo vai de -3 ao 6. Aí, observe que aqui, ó, tá pintado, então não me preocupe em botar bolinha, tá pintado aqui e aqui. Eu não preciso botar bolinha, ó, porque aqui tá pintado, ó, então o 3 tá incluído, mesmo aqui estando aberto, mas como aqui tem uma região pintada, o 3 está no conjunto A, entende? É por isso que naquele eu não marquei com intervalo aberto, porque não tinha nenhuma reta pintada e só tinha intervalo aberto, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. Aí, a união B, união C, é o conjunto que... aliás, esse aqui tá representando intervalos, né? Fechado em -3 e aberto em 6. Dessa forma aí que eu vou representar. Agora, C união D, na letra D, né? Deixa eu ver como é que é o C aqui. O C é de 3 a 6, aberto. Então, é desse jeito aqui que tá mesmo. E o D é esse conjunto aqui, ó. Vou escrever aqui. Deixa eu colocar aqui assim. O D é o conjunto aberto em menos infinito, né? Se alguém perdeu aula aí, eu expliquei isso. É isso que teve uma sala também, eu não lembro qual foi que eu não expliquei. Toda vez que o intervalo tiver esse infinito aí, é o mesmo que ele dizer, o infinito tá à esquerda, então é menor do que 5, né? Então, x é menor do que 5. No caso aqui tá fechado em 5, então x é menor ou igual a 5. É isso que ele tá dizendo, certo? É como aquele que a gente viu, x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 5. É essa situação quando você vê com o número infinito. Esse infinito indica isso, que o x, né? Que o x é menor ou igual a 5. Então, como x é menor ou igual a 5, eu vou pintar o lado esquerdo. Na verdade, quando vier o infinito, o lado que tiver o infinito é o que você pinta. Tá indicando que é menor. Se viesse assim, ó, -5 e infinito, né? Porque eu expliquei em sala. O infinito à esquerda sempre é negativo. Infinito à direita sempre é positivo. Então, vamos supor que viesse assim. O que a gente ia fazer? É fechado, né? Fechado. Em 5. Ou não é -5, é 5. Então, o que a gente ia fazer? Se viesse assim, o infinito à direita significa que são os números maiores do que 5. Eu pintaria essa região. Então, infinito à esquerda são os menores. Infinito à direita são os maiores. Eu estaria aqui com x maior ou igual a 5 nesse caso. Mas se você vai marcar na reta, infinito à esquerda, você pinta o lado esquerdo. Infinito à direita, você pintaria o lado direito, ok? Para dar o resultado, vamos marcar aí a reta. E aqui, né, tá pintado, vou pintar aqui também e aqui também. E aí, o 6. Pronto. A minha união não tem limite aqui à esquerda, então são todos os números menores do que 6. Como é que eu vou mostrar isso em colchete, entre colchete, né?
menos infinito e 6. Infinito sempre aberto, e no caso aqui o 6 está aberto. Então, sempre que o resultado der assim, ó, vai de um número sem limite, você bota o infinito. Vai do 6 até o menos infinito, por quê? Para a esquerda vão ficando os números negativos, né? Então, vai menos infinito. E aí, você tem que pensar, à esquerda estão os menores. Então, você, quando estiver na reta assim, bota o infinito à esquerda e o número, ok? E aí, a última questão foi de conjunto. Nós já fizemos várias questões assim, né? Mas aqui ele pede qual é o conjunto A. O conjunto A são todos os números que estão aqui, né? Nesse círculo. Coloquei aqui. O conjunto B, todos os números do círculo rosa, tá aqui. O conjunto A, união B. União é tudo que tá em um ou que tá em outro. Tudo. Então, eu escrevi todos os números nesse conjunto. E interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Quando está representado em diagrama, a interseção é o que está no meio. Então, o 9 e o 11, ok? Gente, o assunto é até aqui, né? Mas essa atividade não contém tudo do assunto. Então, estudem as aulas anteriores, estudem as atividades anteriores, porque tem muito mais coisa do que o que a gente viu hoje, tá bom? E aí, sucesso aí nos estudos e qualquer coisa é só me